Boa noite a todos. Vamos nesse momento levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas no dia de hoje, nesta última semana, agradecendo por esse corpo, agradecendo pelo planeta Terra, essa morada que estamos aqui há tantos milênios, agradecendo toda a ajuda que temos sempre. E pedindo que Ele continue nos iluminando, me ilumine nessa nossa reunião, que possamos compreender bem a lição desta noite, colocar em prática em nosso dia a dia, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos inimigos temporários, contudo, pedimos que ilumine a todos os dirigentes políticos, doutrinários, que eles possam exercer a sua função da melhor maneira possível, pensando no semelhante, pensando na comunidade que eles dirigem. E dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, e a lição é Caracteres do verdadeiro profeta. É uma lição de Erasto. Muito bem. A gente, na última reunião, a gente parou no meio de um capítulo. Então, estava numa reunião mediúnica e foi trazido para essa reunião mediúnica um espírito sofredor. E o mentor que está conversando com esse espírito sofredor estava no meio do diálogo. Então, esse espírito, ele conviveu, né, com uma outra pessoa e por alguma coisa que a outra pessoa fez, ele se sentiu traído, se sentiu magoado, sentiu várias coisas. E ao longo de várias gerações, ele foi procurando se vingar dessa moça. E hoje ela encarnada, ele desencarnado, está procurando fazer a obsessão. Então, a gente parou no meio do diálogo, né, desse espírito, né, que está reclamando que foi pego, e o mentor explicando para ele e tentando esclarecê-lo. Então, vamos continuar a nossa leitura. O Celso vai continuar lendo? Está fechado o teu microfone, Celso. Desde então, temos-nos reencontrado uma ou outra vez e a miserável sempre me escapa. Agora que faço parte do grupo de justiceiros contra o infame crucificado, disponho de recursos valiosos para arrebatá-la e, para tanto,
conto com amigos da nossa região, onde nos refugiamos desde épocas já distantes. À medida que falava, as últimas palavras foram ditas com dificuldade e horror, acontecendo algo de criar receios, porque o rosto da médium continuou em transformações deformadas, como se fosse de cera, e no ardor dos sentimentos em relembrança, desmanchava-se sobre a ação de alguma força de calor. Vimos que o irmão Spinelli aproximou-se de Malvina, a médium encarnada, que também nos acompanhava, e ela começou a exteriorizar pelo nariz e lábios entreabertos uma alta dosagem de ectoplasma, que se alongou até a malha e lhe envolveu a face. Poucos minutos transcorridos nessa metamorfose, e o comunicante transformou-se em um ser lupino, a barbar e emitir sons terríveis. Odores pútridos de cadáveres invadiram a sala e vimos levantar-se diversos espíritos em estado lamentável decomposição, como se nos encontrássemos num cemitério e eles saíssem das sepulturas em sombras, compondo um bando macabro de gênios do mal, sob o comando da entidade comunicante, que lhes gritava expressões para nós incompreensíveis, como se nos devessem agredir. Nesse momento, o venerando Eurípides Barçanufo apareceu nimbado de claridades espirituais e, acompanhado por diversas luminares da espiritualidade que modificaram a psicosfera ambiental, fazendo paralisar a agressão dos sofredores hebetados e, acercando-se do chefe em loucura, falou-lhe docemente sobre Jesus, explicando que o mestre o buscava desde há muito tempo e aquele era o momento preparado para o seu retorno ao rebanho. Era constrangedora a cena em que a luz do amor envolvia o alucinado. Perispiritualmente degenerado, agora voltando à forma humana de que se utilizava porque a perdera antes e sabia manipular as diversas manifestações. Você, como todos nós, expôs o apóstolo sacramentano, somos filhos de Deus, que nunca nos abandona e que nos entregou a Jesus para conduzir-nos docemente ao seu rebanho. Naquele estado, passou a chorar em forma de urros, no que foi acompanhado pela malta imensa de escravos mentais obsidiados pelas suas forças maléficas. Jesus é sempre amor e misericórdia, prosseguiu Eurípides, que compreende a fraqueza do barro orgânico das reencarnações envoltas em orgulho e despautério, responsáveis pela fraqueza moral de todos nós. Tem bom ânimo e recupera o tempo perdido. A partir de agora, neste reduto socorro erguido em seu nome, para que recomeces o processo de evolução interrompido pelo ódio e desejo nefando de vingança. Vimos entrar um venerável espírito que nos evocava os rabinos terrestres. E, parecendo atender ao pensamento de Eurípides, distendeu os braços ao comunicante combalido e o deslindou dos fluidos da médium, conduzindo a alguma sinagoga espiritual, onde recomeçaria a sua trajetória de redenção. Ato contínuo, espíritos auxiliares que se encontravam na sala recolheram com carinho os espíritos atoleimados que gritavam e choravam dolorosamente. Eu me encontrava em profunda concentração, como todos os demais, porquanto jamais tivera oportunidade de participar de alguma experiência daquele porte. Esse mundo estranho e sublime da imortalidade ensejava-nos mais uma vez fenômenos totalmente inesperados e estranhos ao nosso comportamento diuturno.
O diretor, após breves considerações e passes reconfortantes em Malvina, que recuperou a lucidez bastante abatida, algo ofegante, recompôs-se e a reunião foi encerrada com oração comovente de gratidão aos céus por todos os sucessos daquela hora. A minha mente efervilhava, a minha também agora, de interrogações que não podia apresentar naquele momento, contentando-me a dita de haver sido convidado a servir no anonimato que a caridade nos impõe. Saímos em silêncio, demandando nossos aposentos e cada qual retornou aos seus destinos. Desde a chegada à respeitável instituição, que notaram uma particularidade especial: a presença de muitos espíritos dedicados ao bem, que foram na terra os inesquecíveis templários. Indagando ao amigo Spinelli, ele me explicou que grande número de pessoas que fundam sociedades espíritas na terra, especialmente no Brasil, dedicando-se à caridade nas suas mais complexas expressões, vinha da Igreja Católica do passado, que também havia criado conventos, monastérios, instituições de auxílio cristão, mas que lamentaram em razão do egoísmo, da ignorância das leis divinas, apegadas ou não aos dogmas a que se submetiam. Por volta do ano de 1119, um grupo de 6 cavaleiros, sob as bênçãos do governador de Jerusalém, reuniram-se para trabalhar em favor das pessoas sofredoras e para protegerem a cidade, na condição de humildade e pobreza. Posteriormente, por volta de 1128, foi apresentada no Concílio de Troyes a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Envolveram-se em diversas batalhas e eram constituídos por cavaleiros europeus e monges com formação militar. Foram poderosos, o que despertou inveja em alguns países que passaram a temê-los e a persegui-los, qual ocorreu com Felipe IV da França, que os prendeu e mandou queimá-los vivos em 1307. Por sua vez, o Papa Clemente V resolveu dissolver a ordem, acusando os seus membros de perversões sexuais, feitiçarias e outras aberrações para a época. Foram queimados vivos e encerrada a ordem em 1312. Havia abusos do poder e da conduta, sem dúvida, em razão da ignorância histórica e da intolerância medieval, mas alguns eram profundamente devotados à causa do Cristo e à libertação de Jerusalém. Renasceram muitas vezes, tentando restaurar a fé, e na atualidade vemos muitos deles à frente de respeitáveis instituições de caridade iluminadas pelo Espiritismo e a verdadeira fé raciocinada. Outros permanecem no mais além vinculados aos seus cômpares, que estão no mundo, e tornam-se protetores desses abençoados núcleos de amor que atendem com coragem, abnegação e renúncia. A sociedade na qual nos encontramos tem as suas raízes nas obras de São Francisco de Assis e de Hugo Payens, um dos fundadores da Ordem dos Templários. Eis porque o apoio dos templários desencarnados é muito grande, cooperando sempre que se faz necessário em favor da divulgação e a vivência do Evangelho de Jesus. Através da história, eles sempre estiveram auxiliando desde a erraticidade os trabalhadores do bem, investindo na dignificação da crença e no trabalho de libertação pelas paixões humanas. De maneira idêntica, organizações beneficentes da humanidade do passado continuam cooperando na Terra, especialmente nesse momento muito grave da sociedade. A pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término.
Não serão através das atribulações e malversações morais das políticas as notícias mentirosas e assustadoras que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. É provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e os seus habitantes são sempre advertências muito graves que procedem de Deus, em convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Aqui estamos na linha do trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor do nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. No entanto, é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever com os sonhos mirabolantes de milagres e de vitórias sem lutas. Cuidemos de estar atentos. Amanhece. Bom, ele começa, né, o diálogo numa reunião mediúnica que está acontecendo no mundo espiritual. Então, essa reunião mediúnica está acontecendo de madrugada. A médium, ela está encarnada, está dormindo e ela serve de médium no mundo espiritual. Aí, quando a gente está numa reunião mediúnica e o espírito está falando, né, através do médium, que está lá fisicamente na reunião, pode haver algumas mudanças na fisionomia do médium, pode haver mudanças no tom de voz, né, na maneira de falar, mas essas mudanças respeitam a carne do médium, que pode se modificar, pode fazer careta, pode fazer outra coisa, mas é a cara do médium. No mundo espiritual, o nosso perispírito, ele é muito mais maleável. Então, ele fala que houve uma deformação até no perispírito da médium, pela influência da mente desse obsessor. Então, isso é possível. Então, houve uma pequena modificação no perispírito da médium. O obsessor, ele se transformou num lobo. A gente já viu em várias obras de André Luiz e outras obras de espíritos que transformou o seu perispírito na forma de animal, né? O exemplo mais comum é na forma de lobo mesmo. O André Luiz falou de lobo e outros livros falam de outros animais, em especial o lobo. Na verdade, o pensamento negativo o nosso perispírito é um reflexo da nossa mente. Como o espírito está doente, com uma vingança muito forte e pensa só na vingança, tem aquele pensamento fixo na vingança, ele acaba se deformando a sua aparência perispiritual. E nesse caso, ele se acabou transformando num lobo, uma forma lupina, lobo, né? Então houve essa deformação. Agora, esse espírito que estava sendo atendido, ele estava coordenando um grande grupo. E a ideia dos mentores é ajudar esse espírito, o líder, para depois auxiliar todo mundo da cadeia, todo mundo que está envolvido. Então, uma das formas de você ajudar é tentar fazer que ele relembre das vidas anteriores. Porque a gente acaba lembrando muito facilmente do que o outro fez para nós e o que nós fizemos para os outros, né? Eu esqueço.
Eu faço questão de esquecer os meus erros. Eu só lembro do erro dos outros, ó. Então, isso é uma coisa muito comum. Então, essa doutrinação, essa conversa acontecendo no mundo espiritual sobre a ajuda dos, dos mentores, de todo mundo, né, vai acontecendo. A gente aqui somos espíritas. A gente é espírita hoje, mas no passado, na vida anterior, a gente foi espírita? Pode ser que não. Não sei das nossas experiências. Então, ele está falando que muita gente que hoje é espírita pertencia a uma outra religião em outras encarnações. E a gente era mais ainda simplesinho, mais ignorante do que a gente é hoje. Então, a gente acabou errando. Então, ele está falando que tem da Idade Média, dos Templários, das barbaridades feitas pela Inquisição, e assim vai, né? Então, hoje, a gente espírita tem a fé racional, a gente vai aprendendo e vai resgatando, né? Então, a gente aprontou muito. Hoje, a gente tenta resgatar e reparar os erros que a gente fez, procurando fazer caridade para os outros. Isso é o ideal. A gente trabalha pelos outros e acaba resgatando, reparando os erros nossos do passado. Aí ele fala da pandemia. A pandemia, Covid-19, foi um dos grandes, né, grandes problemas, grandes doenças, grandes transformações da humanidade. E isso acaba sendo uma consequência dos nossos próprios atos. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem que pensar, primeiro, tem que pensar em várias coisas. Primeiro, como é que eu vou superar essa dificuldade? Tendo fé, tendo coragem para enfrentar essa dificuldade. E depois, por que que eu estou passando por isso? O que que eu tenho que aprender com esse problema que está à minha frente? Porque as dificuldades que surgem à nossa frente são para o nosso aprendizado. E para aprender, eu tenho que refletir, eu tenho que meditar, eu tenho que trabalhar para me transformar numa pessoa melhor. Agora, se eu só jogo os problemas para os outros, tudo é culpa dos outros, eu vou evoluir com dificuldade. Eu tenho que refletir sobre quem eu sou e como eu posso mudar. E com a minha mudança, o que eu consigo aprender para enfrentar o desafio que está na minha frente da melhor maneira possível. Então, ele falou que a Covid, por exemplo, muita gente acabou não dando bola. Muita gente acabou explorando os problemas dos outros para ficar rico, para ficar mais poderoso, para um monte de coisa, né? Mas a gente tem que pensar no nosso aprendizado, no que a gente cresceu, o que a gente pode crescer com isso para não ter problemas como esse no futuro. Isso depende só do nosso pensamento, das nossas ações, das nossas atitudes.
Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria. Havendo a ruptura brusca, que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente. O que deve ser, deve ser um trecho aqui desse capítulo, né? Que nós vamos ler agora. O que se dá com mais devagar, né? A semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Capítulo 6, aclarando acontecimentos. Deveríamos visitar um hospital público que se prepara para receber pacientes vitimados pelo novo coronavírus. Os maiores cuidados haviam sido dedicados à área das UTIs, devidamente munidas com os aparelhos respiratórios. Havia uma dolorosa expectativa no ambiente. A preocupação em separar os portadores da pandemia dos demais pacientes criara um ambiente de receios injustificados. Tanto os médicos, qual ocorria com os enfermeiros, mantinham-se em cautela e muita vigilância, a fim de evitarem ser contaminados. A movimentação era expressiva, vale dizer, de encarnados, assim como de desencarnados. Pais, familiares e outros aflitos acorreram do mundo espiritual para visitar os parentes que se encontravam sob suspeita, aguardando o resultado dos exames a que foram submetidos. Concomitantemente, espíritos sofredores buscavam inquietos as pessoas amadas, sem conhecimento real do seu estado. Havia também a presença de vampirizadores do além, em processo de lamentáveis obsessões. O irmão Spinelli informou-nos que aquele seria o laboratório para as nossas experiências transcendentais e concitou-nos a orar na sala do diretor, de modo que deveriam espalhar-se as vibrações de bem-estar que pudessem produzir. Recolhemo-nos interiormente, rogando ao médico sublime sua misericórdia e proteção. Terminada a prece, saímos em grupo e acompanhamos uma jovem auxiliar de enfermagem que conduzia o resultado dos exames que chegavam do laboratório governamental. Havia tristeza e ansiedade no seu semblante e, ao entregar o documento ao diretor do hospital, afastou-se, enquanto ele tomava conhecimento da ocorrência grave esperada e, ao mesmo tempo, desagradável. Dos 13 exames de pacientes que haviam internado antes, 8 eram positivos para a Covid-19. A notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora, procurando-se de imediato a retirada de alguns pacientes da enfermaria em que se encontravam a conduzi-los para a sala reservada especialmente para a virose temível. Uma dama de 30 anos, presumíveis, foi dominada pelo desespero e, lamentando-se, afirmava que iria desencarnar porque era portadora de diabetes em estado avançado. O médico acercou-se-lhe muito tranquilamente, lhe explicou que estava sendo atendida em tempo e o que o seu organismo jovem resistiria, superando a infecção. Chamou-me a atenção um cavalheiro de aproximados 50 anos que mergulhou no silêncio da oração e entregou-se à providência divina, atraindo de imediato, venerando o espírito que o envolveu em vibrações de paz e coragem. Os demais se deixaram dominar pelas lágrimas e algumas reclamações, exprobando o governo, denominado de negligente e transferindo a responsabilidade por encontrar-se ali. Afirmavam que as autoridades governamentais já sabiam da pandemia com as suas garras assassinas,
e que, ao invés de resguardar as pessoas de aglomerações e meios fáceis de contágio, estimulavam os prazeres do carnaval e ali estavam as vítimas dos folguedos perniciosos. Não se davam conta de que a responsabilidade é de cada um, porquanto todos estamos conscientes do perigo de contágio de enfermidade de tal porte desde antes do carnaval anunciado. Sucede que os prazeres servis ainda merecem mais atenção do que os deveres austeros. E o conceito infeliz de muitos latino-americanos de que neles nada pega, como se fossem constituídos de matéria especial. Alastrava-se a doença depuradora da sociedade em todo o mundo, e no Brasil começava com fome cruel, encontrando a cultura liviana de muitos e a falta de compromisso com a vida. No gabinete do diretor, diversos médicos discutiam a respeito de qual a terapêutica melhor recomendada para os pacientes inseguros. Discussões politiqueiras de baixo nível esqueciam as vidas humanas para cuidar dos seus interesses mesquinhos e venais. Alguns desses esculápios, que já vinham aplicando medicamentos que deram bons resultados nos casos da Espanha e da Itália, consumidas pelo surto feroz, deixavam de lado as brigas e ofensas políticas para encontrar uma solução de emergência, enquanto os laboratórios do mundo trabalhavam na produção da vacina salvadora. Passamos as horas da manhã atendendo aos irmãos contaminados, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e principalmente na harmonia íntima, intuindo-os a buscarem oração que lhes daria forças para a conquista dos resultados felizes. No momento em que fiquei a sós com o nosso Spinelli, comentei a respeito da reunião mediúnica da noite anterior. Entre os fenômenos que me surpreenderam, chocou-me o aparecimento dos espíritos que emergiam do solo transformado num cemitério com os seus aspectos atoleimados e infelizes. Perguntei-lhe se a cena que aconteceu na sala em que estávamos havia sido transportada de alguma região onde os espíritos se encontravam ou como aconteceu o aparecimento da cena estranha e apavorante. Pacientemente explicou-me. Recorde-se, o caro Miranda, que a psicosfera ambiente no local da reunião modificou-se expressivamente à forma como se encontrava no início da atividade. Quando os irmãos apareceram, traziam as lembranças dos lugares em que viviam e o pensamento firme de todos condensou no local em que estão e se encontravam, repetindo a paisagem dantesca em que viviam. A força da mente acostumada a determinada circunstância e acontecimentos dá-lhes vida à medida que memoriza a vivência. Todos ligados entre si pelos mesmos crimes e efeitos, assim como pelas mesmas situações de resgate penoso, criam por idioplastia os cenários e as circunstâncias que lhes são familiares. E o fenômeno da transformação, indaguei, para a fase lupina que teve lugar no comunicante, como explicá-lo? Nosso irmão de tal forma degenerou o perispírito, nos sucessivos anos de horror que se tem permitido, que passou a sentir-se como um lobo construído pela perversidade dos seus atos. Tem na mente, no estado, a sua forma anterior, que lhe ficou na memória como sendo máscara conveniente. Enquanto blasonava, procurando argumentos falsos para esconder os sentimentos reais, a aparência era preservada, mas à medida que permitiu apresentar-se como se sente ou como está interiormente, a forma do ser humano foi diluída pela forma interior do vampirismo e passou a usá-la. Nesse momento, mantém a deformidade que irá sendo modificada à medida que se comunique mediunicamente e o seu perispírito recupere a expressão humana através do arrependimento sincero e da renovação interior.
Deixa eu só ler de novo aqui. Nesse momento, mantém a deformidade que irá sendo modificada à medida que se comunique mediunicamente, né? E o seu espírito recupere a expressão humana através do arrependimento sincero e da renovação interior. Ao longo processo de construção do ódio, com todos os seus ingredientes de vingança, condensou os fluidos emitidos e construiu as formas terríveis que inspirava pavor. E somente através de uma real mudança emocional e mental pode ser diluídas essas construções parvalhantes. Após a comunicação mediúnica da noite passada, fluidos novos foram ingeridos e formas, pensamentos diversas irão assomar do inconsciente profundo, reconstruindo a realidade humana que lhe caracterizou a última existência terrestre. O pensamento é sempre a fonte, a sede das construções dos seres sobre qualquer aspecto considerado. Por isso, o Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem, a fim de que as vinculações com a divina transcendência facultem o prosseguimento da ordem e da paz. Tudo quanto se pensa, de acordo com a intensidade mental da ideia, adquire forma e vida. As incontáveis construções mentais espalham-se por toda parte, gerando formas, pensamentos e até mesmo regiões específicas no baixo astral ou nas regiões formosas. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. Vejamos a nossa presença real nesta saleta, em que não somos detectados pelos reencarnados. Nada obstante, estamos percebendo, sem atropelamento, as ocorrências que aqui têm lugar. Invisíveis somos, entretanto tangíveis porque temos peso atômico e volume próprio, graças ao envoltório do perispírito que nos modela a aparência. Podemos registrar aqui o que ora percebemos, como também como um pouco de fixação na mente, acompanhar regressivamente tudo quanto aqui ocorreu, porque está impregnado nas diferentes faixas de ondas vibratórias. Ouvimos. Então, nesse trecho aí ele está falando sobre, né, que o nosso pensamento modifica tudo. O... Então, por exemplo, aonde fica o Vale dos Suicidas? Todo mundo já ouviu falar do Vale dos Suicidas, não é isso? Aonde fica o Vale dos Suicidas? Não, Brau? Fica aonde tiver muito suicida. Então, não existe um lugar específico na Terra que fala, não, Deus falou, isso aqui é o Vale dos Suicidas. Não. As pessoas, né, primeiro, se reúnem no mundo espiritual por simpatia, por afinidade. E- É igual a Cracolândia aqui na Terra. Isso. Então, por afinidade, as pessoas se aproximam. Na Cracolândia, as pessoas lá querem se drogar, tal, e vão, acaba se reunindo naquele local. Aí o governo resolve mudar essas pessoas para outro local. A Cracolândia muda de lugar. Mas a atmosfera, o ambiente é o mesmo. A mesma coisa no mundo espiritual. As pessoas com a mesma afinidade acabam se juntando, se atraindo e vão formar uma comunidade de pessoas afins. Cada uma daquelas pessoas com aquela afinidade tem um pensamento. E esse pensamento vai moldar o ambiente ao seu redor. Então ele falou de lugares formosos e lugar de sofrimento.
Então, as pessoas com pensamento equilibrado vão gerar um ambiente agradável. Pessoas que têm são doentes, suicidas, outros tipos de problemas, acabam gerando uma atmosfera totalmente desequilibrada. Então, a gente vai acabar, vai deixar de existir essas regiões aqui na Terra? Sim, à medida que a gente vai evoluindo. Então, o ambiente ao nosso redor faz isso. Então, ele falou, na medida que os espíritos entraram, os espíritos em situação desequilibrada, entraram na reunião mediúnica, ou foi permitida a entrada deles na reunião para serem ajudados, por um momento, a vibração acabou baixando. E eles viram lá o Miranda, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele viu pessoas que estivessem saindo de túmulos, porque era esse ambiente da onde eles vieram. Então, houve uma transformação, houve uma vibração ruim naquele momento. Aí foi visto isso, não que o mundo espiritual, os bons espíritos, tivessem perdido o controle da reunião. Não, eles permitiram que os espíritos entrassem. O pensamento desses espíritos acabou baixando a vibração naquele momento, mas todo sob controle dos espíritos elevados. Então foi permitida a entrada para que aquele espírito que estava sendo conversado e esses outros espíritos recebessem a ajuda. Então, o Manuel Filomeno de Miranda relata isso, viu essas cenas. Mas, logicamente, que está tudo isso protegido, amparado, porque a reunião era uma reunião equilibrada. Da mesma forma, é o nosso perispírito. O nosso perispírito, como André Luiz chama de psicossoma, um corpo formado pela mente. Então, se o corpo é formado pela mente, né? Quando eu desencarnar, eu vou me enxergar com a aparência que eu estava na Terra. Agora, já ouvi vários relatos de pessoas que desencarnaram e, após algum tempo, apareceram para algum vidente muito mais novos do que desencarnaram. Mas por quê? A mente dele moldou o perispírito com uma forma mais jovem. Assim como tem espíritos que, na hora de se manifestar, né? Então, por exemplo, Francisco de Assis, que foi citado aqui. Ele é a reencarnação de João Evangelista, o discípulo amado, lá para trás. Eurípides Barçanufo, né? Quando estava encarnado, quem leu a vida dele, ele era católico, daquele de carteirinha. Não acreditava no espiritismo. Até que uma pessoa, que não lembro qual, deu um livro para ele. Acho que foi, não sei se foi o Livro dos Espíritos ou um livro espírita, que ele leu numa madrugada. Acho que não foi, não foi o Livro dos Espíritos, foi um outro livro. Mas que ele se interessou tanto pelo livro que ele leu numa madrugada. E isso fez mudar a cabeça dele. Aí ele foi presenciar, ele foi participar de uma reunião espírita. E nessa reunião espírita, ele perguntou, conversou, por exemplo, com João Evangelista. Então, o João Evangelista foi lá conversar, deu umas explicações para ele. Mas não foi a última encarnação dele.
na Terra. Ele foi, pelo menos teve a encarnação como Francisco de Assis, mas ele se apresentou como João Evangelista, provavelmente com a aparência de João Evangelista. Eu posso mudar o meu pensamento. Ah, tá, eu já tive encarnações para lá, mas eu gostei mais daquela porque naquela eu cresci muito. Então o Espírito se apresenta com aquela aparência daquela encarnação que ele se identifica mais, o que ele gosta mais, o que. Então o pensamento muda o nosso perispírito, o nosso pensamento muda o nosso ambiente. Se eu me sinto doente, o meu perispírito vai aparecer essas doenças. Se a minha consciência está pesada, eu fiz muita coisa errada, né? No meu perispírito vai ter essas deformidades, que é um reflexo da minha mente desequilibrada. Tá claro? Perguntas? Tem aí, e aí colocar umas coisas. Quer dizer, tem algumas palavras que a gente vai encontrar no Espiritismo que algumas vocês conhecem, mas todas que eu vou falar vocês conhecem. E ele citou aqui a idioplastia, você tem também as formas pensamento, né? Aí, essas duas, e tem uma outra também que também é bastante conhecida, que se chama psicosfera, né? Que tem a ver com a nossa aura, mas também com a psicosfera do ambiente que a gente vive, né? Que ele é alimentado pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos e tudo mais. Mas surgiu um caso aqui, que também nesse caso aqui, que me chamou a atenção, foi o seguinte, né? Que eles trouxeram esses espíritos aí, que eram comandados pelo líder, que é esse espírito que virou eu em estado lupino aí, né? Ele era o líder. E trouxeram aqueles outros espíritos, né? E depois que ele foi embora, aí depois os templários, se eu não me engano, levaram esses outros espíritos embora, não é isso? Isso que eu me lembro bem, não é isso? Muito bem. Isso. Mas o que aconteceu aí? Tem um detalhe aí que me chamou a atenção, porque no momento em que começou a haver alguma modificação, se percebeu a presença de um ectoplasma ali, não é? Não estava escrito lá que é a presença do ectoplasma. Então, esse ectoplasma é um momento em que se dá uma materialização, aí na vibração do plano espiritual, porque lá era o plano espiritual, tá certo? Então, quando ocorreu essa materialização pelo ectoplasma, eles conseguiram trazer aqueles espíritos lá do cemitério, do lugar onde eles estavam, deslocaram para que eles ficassem aqui no ambiente, para que eles sentissem no ambiente que eles estavam lá, né? Porque senão não era possível deslocar. E só depois aí, então, que eles conseguiram levar esses espíritos aí embora, tirando eles devagarzinho do ambiente, porque não dá para você mudar o estado de inferioridade do espírito de uma hora para outra, com um milagre. Isso não acontece, né? E foi descrito aí, né? Tanto é que ele explica lá que aquela forma lupina, ela só vai ser modificada aos poucos, né? E ainda vai precisar de algumas reuniões mediúnicas para que possa mudar o perispírito do espírito que está sendo alimentado ali, porque ele vai mudando o pensamento, aí vai mudando. Então tem isso aí. Esse pensamento é que gera tudo isso. É isso que às vezes a gente não percebe. O nosso pensamento do bem ou do mal, ele influencia, ele que cria um estado de alma e do ambiente em que a gente vive, né? E muitas vezes esse ambiente, essa psicosfera nossa, gera as ideias pensamento, aí, ó, as formas pensamento, que são lidas pelos espíritos, agora para nós que estamos encarnados, né? Mas também tem a parte da idioplastia, quando você começa a materializar o pensamento que você tem. Aí você fala assim, ó, por exemplo, quando eu estudava, né, eu queria casar e ter uma casa. Então eu imaginava que um dia eu ia comprar uma casa. E trabalhei para isso.
Então eu queria, e foi lá, foi até que eu comprei a casa. Então, isso é uma forma de endoplastia. Ou seja, o meu pensamento, devagarzinho, até que eu achei a casa, paguei, pronto, estava ali, materializou. Né? Mas como está materializando aqui a Casa da Esperança, como está sendo materializada a Casa do Caminho, com a força do bem e do pensamento daqueles que contribuem aí. E ajudam a modificar os outros que estão chegando em termos de pensamento, né? É uma psicosfera, um ambiente onde os pensamentos, as formas de pensamento são boas para poder renovar o pensamento das pessoas e se aproximar mais, vamos dizer assim, como nós estamos nos aproximando dos ensinamentos de Jesus. Também não sei se foi claro, mas tudo bem. Tá aberto. O Lourenço está fechado aí, Lourenço. Está fechado aí, Fala, Lourenço. Roberto. Vamos falar? Então tá. Algumas evidências que já aconteceram, que é muito parecido com a leitura, né? Aí eu vejo os espíritos entrando nos cemitérios, eles entram assim como lamparinas, né? Como lampiões. A luz do espírito, normalmente eles vão lá à noite e entram no cemitério e vê aquelas luzes, né? Que são espíritos. E o interessante é que você vê espírito encostado no túmulo, outro sentado, conversando, né? E esses irmãos chegam convidando para que eles os acompanhem. Vamos com a gente? Vamos com a gente? Aí, não, vou ficar mais um pouco, não quero não. Aí outro vai, não, não, tá bom aqui, vai. Depois um ou outro, não, eu vou, né? Aí chegou a parte da noite. No outro dia, outros espíritos voltaram para a parte da tarde, né? Para ver se dava um resultado, bom resultado. Aí voltaram à tarde, fizeram os convites, né? Vamos com a gente, né? Vamos melhorar aí a sua situação, vamos lá comigo e tal. Não, não. À tarde ninguém quis ir. À noite alguns foram, saíram do cemitério. Mas normalmente eles negam a companhia de luz que são os espíritos que chegam lá para levar. Deixa eu contar um negócio, que ontem a gente fez o Evangelho no Lar, todo domingo a gente faz o Evangelho, né? Aqui no. Aí depois basicamente ontem foi só o José Antônio que tem evidência lá e que foi contar as evidências. Então ele começou assim, começou a dar risada. Ele falou assim, mas a minha evidência é o seguinte, eu vou começar assim, né? Eu estou vendo aqui uma porção de gansos. E gansos e tudo em volta da casa, assim. Ganso. Ganso branco. Eu não sei se vocês sabem que o ganso é bravo que nem cachorro, né? E é para defender o pato, não é assim, mas o ganso é assim. Se você vai no calinheiro dele, ele te avança mesmo, né? Então a gente crê lá, comentando, falar, bom, isso aí significa o quê? A proteção da casa, né? Mas agora eu pergunto para vocês aqui nessa estudo que estamos fazendo aqui, né? Esses gansos eram ganso mesmo que estava ali? Era ganso mesmo? Celso, quando eu vejo, né? Você fala assim, você viu o leopardo ou tal? Vi. E era leopardo? Era, porque fazia aquele ronco do coisas, né? Agora, quando a gente vê aqueles passarinhos cantando, a maioria das vezes, quando vinha a falange do Cosme e Damião, então vinham os passarinhos e eles cantavam e a gente ouvia o canto deles. Então, aqueles gansos eram ganso mesmo. Então, É. mas eu creio que assim, os espíritos protetores faz uma forma pensamento que te dá uma forma que para aqueles espíritos que querem ali, né, burlar a coisa, ele fica, né? Então é uma forma de pensamento que depois que acontece isso daí, dilui, ele vai embora, Acaba, né? ele some, tudo fica É igual aquelas entidades que se formam como lobos, como dragões, né? Cada um mais assustador que o outro. Depois que se prende, se, depois que se prende ao médium, né? E é retirado, então aí volta, tira aquela carcaça, né, de cima do médium, né? Que foi construída por ele mesmo. Perfeito. Continuando.
Vamos lá, então. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, peraí. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se torna material. Vejamos a nossa presença real nessa. Isso aí já liram, li? Hã? Já li? Já Pode leu. pôr. Começa aqui em ouvimos. Hã? Ah, desculpa, então. Vou voltar lá, vou lá para ouvir. Ouvimos, nesse momento, alguns gritos e correria na direção do apartamento ao lado. Não somente as pessoas, como alguns espíritos, fomos atraídos. E, ao nos adentrarmos, defrontamos uma paciente visivelmente incorporada por um inimigo espiritual que a dominava. Tudo acontecera rapidamente. Ao ser notificada que estava confirmado o diagnóstico de Covid-19, ela se contraiu e, dominada pelo medo da morte, começou a desarmonizar-se interiormente, quando o adversário que a persegue há algum tempo utilizou-se das circunstâncias para provocar uma grave reação, perfeitamente dispensável. Agitou-se e começou a debater-se nas mãos dos enfermeiros, que logo pensaram ser uma crise emocional, como realmente o era, e de imediato aplicaram uma alta dose de calmante, deixando-a prostrada. O irmão Cláudio aproximou-se da paciente e, aplicando-lhe energias restauradoras, afastou o invasor e foi controlado pelo nosso mentor, enquanto ela passou a dormir sob a ação do medicamento e dos fluidos. Foi transferida imediatamente para a parte do hospital em que poderia ficar com outros enfermos, sem o perigo da contaminação e outros pacientes. Ao sair da sala, em pleno corredor que levava à UTI, onde já se encontravam pacientes sendo atendidos com o respirador artificial, um deles, porém, sexagenário, com uma história clínica mais grave, porque cardíaco, experimentava a asfixia, proveniente do pulmão totalmente impossibilitado de cumprir sua função. Graças às colônias maciças de vírus na sua volúpia devoradora, o coração pulsava com imenso esforço para bombear o sangue e começou a falhar. O rosto congestionado pela asfixia e os olhos um pouco fora das órbitas denunciavam a presença da morte, o que se deu inexoravelmente. O irmão Spinelli aproximou-se do cadáver enquanto os funcionários tomavam as providências compatíveis e, apontando os brônquios e as câmaras pulmonares, elucidou penalizado. Que tragédia! A do vício do tabaco. Nosso irmão é considerado como suicida indireto, por haver submetido seu organismo à pressão das substâncias químicas do cigarro, que lhe destruíram os alvéolos delicados, impedindo-os de manterem as suas funções vitais. Observamos que espíritos viciosos de péssimo nível moral acercaram-se do cadáver e arrebataram o recém-desencarnado antes da eliminação das últimas energias vitais do organismo. O pobre amigo, continua Spinelli, despertará e passará a viver um verdadeiro pesadelo pela ignorância da ocorrência do fenômeno que acaba de suceder. Os suicídios indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo que atenta contra a saúde, o bem-estar, o equilíbrio do organismo na vigiliatura carnal é uma agressão que culmina por derrotá-lo. Merece considerar que os vícios e atentados materiais à saúde empregam o perispírito de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades ou, simplesmente, por somatização, ensejando enfermidades que não se encontravam na ficha evolutiva do ser. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas que
diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. É indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus cultores. Nesse momento deu entrada um paciente em lastimável situação, porquanto a enfermidade já lhe tomara a organização respiratória, com grande prejuízo para a função cardíaca, em disritmias acentuadas. Nosso mentor convidou-nos a acompanhá-lo à unidade de terapia intensiva, que estava em grande movimentação. Já se encontrava com metade dos leitos ocupados e pairava o ar a um tipo de expectativa pessimista. O novo paciente foi acomodado ao leito e, de imediato, passou a receber o auxílio do respirador artificial. Os danos causados pelo vírus eram muito graves e a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade. Algumas entidades odientas maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando o seu próximo desenlace para o retorno além do corpo, com as consequências lamentáveis. O ou desencarnando, apavorado com a consequência de que chegar o seu momento fatal, inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. A desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta de fluido vital, que mantém a existência orgânica. Quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca, que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, ou que se dá com mais vagares à semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Bom, aí está falando muito, né, todo o capítulo sobre a influência do nosso pensamento em toda a nossa vida. A gente, ele tá dizendo, a gente deveria, né? A gente vem com uma programação de vida. Nessa programação de vida, antes da gente reencarnar, a gente faz todo um programa. Então, eu vou viver 84 anos. Então, eu venho com energia vital para viver até 84 anos. Aí, não está previsto na minha encarnação, eu não tenho nenhuma doença grave, não vou ter câncer, não vou ter nada disso. Aí, de repente, não estava previsto eu ter câncer e eu tenho um câncer na minha vida. É possível acontecer isso? Não está previsto um câncer e você ter câncer naquela vida? Tá, tudo que acontece nessa vida não é reflexo, não precisa ser necessariamente reflexo de uma outra vida, pode ser dessa aqui. Então, por exemplo, não tinha na programação um câncer na minha jornada, nessa vida. Mas, ao longo do que eu fiz, do que eu pensei, dos meus atos, dos meus pensamentos, eu gerei uma deformação, uma doença no meu perispírito, que acaba gerando uma doença grave, né? Tudo depende do nosso pensamento. A gente está falando aqui da pandemia, que é uma coisa grave. Alguns anos atrás, a mesma coisa que está acontecendo com a pandemia aconteceu com a AIDS. Quando a pessoa tinha AIDS, a pessoa falava, morri.
já desencarnei, né? Eu tenho AIDS, já desencarnei. E aí o médico fala, ó, com o seu diagnóstico, eu dou para você viver 5 anos. E a pessoa morria com 6 meses. Porque o médico era incompetente? Não, a pessoa via todo o desespero daquilo lá e ele acabou agravando a doença, que era viver um tempo lá, ele acabou agravando. Outras pessoas falavam, ó, você tem no máximo 1 ano. E a pessoa, não, eu vou mudar de vida, eu vou fazer, mudar o pensamento, lá, lá. E a pessoa durava muito mais. O nosso pensamento influencia muito. Então, se eu estou previsto para durar 84 anos, e tenho uma vida equilibrada, tal, alimentação, pensamento, tal, eu, quando chego a 84 anos, acabou a minha energia vital, eu, ó, vou dormir e me desligo desse corpo. É isso que está dizendo no próprio texto. O ideal é ter um desenlace tranquilo, sereno. Todos nós iremos desencarnar. Agora, como será esse desencarne? Depende de nós. Então, ele tá dizendo, né, que a pessoa estava lá com. Tem o Covid. Aí a pessoa com Covid, eu vou morrer. Aí começa a entrar em desespero. Esse desespero, esse desequilíbrio, logicamente que vai atrair espíritos com problemas. Se a gente tiver ainda inimigos, ainda que os inimigos se aproveitem do nosso desespero para piorar mais a nossa situação. A gente tem que confiar em Deus e manter a serenidade, né? Como foi o Chico naquele problema do avião, lembra do Chico no avião? Ele estava lá, o Chico Xavier estava no avião e tal, e o avião começou a ter a turbulência. Aí o Chico, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí, Emmanuel, vai pro Chico, Chico, o que você está fazendo? Pô, tá tendo aqui, eu acho que todo mundo vai morrer. Mas pelo menos morra com serenidade, né? Não, morra com educação. Morre com educação. Aí uma pessoa começa a gritar, a outra vai lá, entra um desespero, né? E acaba piorando. Então, a gente tem que procurar, a gente vai enfrentar desafios na nossa jornada. Todo mundo enfrenta, porque a gente não vai enfrentar. Mas a gente tem que ter o equilíbrio para manter a serenidade. E o que a gente vai passar pode ser amenizado se a gente estiver tranquilo. As dificuldades existem, a gente tem que saber trabalhar com isso. Aí ele está falando aí do suicida involuntário, suicida Indireto, indireto, indireto. suicida indireto. Um suicida direto é aquele que toma um veneno, dá um tiro na cabeça, se joga na frente do trem. Infelizmente, aqui em São Paulo, tem muita gente que se joga na frente do metrô ou do trem. Aí tem aqueles atrasos violentos e o pessoal não fala que é um suicídio para não incentivar mais gente a se jogar. Mas muitos dos atrasos, não todos, mas alguns daqueles atrasos que fazem interditada também é por suicidas. Se você quiser se matar, se mata sozinho, não vai atrapalhar a vida dos outros, né?
além de se matar, vai para o outro lado e ainda atrapalha a vida de centenas, milhares de pessoas. Então, a gente acaba tendo esses pensamentos. Então, esse é um suicida direto. O suicida indireto são pequenas ações na nossa vida que acabam encurtando a vida programada. Então, é algum vício ou qualquer outro tipo de comportamento. Então, o cigarro. Mas eu nunca fumei. Mas come de maneira totalmente desequilibrada. É outro problema, né? Então, não tá previsto eu ter diabetes nessa vida. E vai lá e gera diabetes. Mas o que eu aprontei na outra vida para ter diabetes? Ele falou, na outra não, mas nessa você abusou demais. Então tem que moderar tudo isso, né? Então, a gente tem que aprender a ter equilíbrio emocional, equilíbrio alimentar, de exercícios e tudo mais, para a gente manter esse equilíbrio. Para depois não falar, não. ah, para a gente ter esse equilíbrio e manter a nossa serenidade e manter a nossa vida. E depois não reclamar de Deus que alguma coisa acontece na nossa vida. Mas a gente tem que pensar, mas isso está acontecendo por quê? Porque eu fiz isso, 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 e o acúmulo dessas ações ao longo de muitos anos me gerou esse problema. O Sandro fala muito sobre isso, fala assim, ó, as coisas, eu estava tão bem, de repente apareceu câncer em mim. E aí ele fala, ó, lei do de repente não existe, não. Né? Se ocorreu é porque existe uma causa, ela foi lenta, mas ela provocou, né? E outra coisa que eu queria, assim, também adicionar, porque muita gente, ou de nós aqui, quem vai nos ouvir, pode estar ouvindo assim, puxa vida, mas se aqueles espíritos estavam em desespero da morte, se aquele com tanto espírito bom não podia lá dar um passe dele lá e ajudar o homem lá, né? Tá lá o Manuel, tá é esse, aquele, o Barçanufo, não podia ir lá e ajudar? Podia, gente? Podia. Mas, mas acontece que o Aloysio falou assim, o pensamento é tudo que cria a afinidade, né? Sabe? Que adianta você colocar um fluido bom, mas o cara não se abre para ele. Não adianta. Ele não vai receber. Não vai receber. Então, muitas vezes, ocorre isso aí. Não adianta você chegar lá e, né, querer mudar uma situação ao qual o espírito não está preparado para receber. Né? Ele tem um pensamento tão negativo que ele forma uma barreira tão grande que até parece uma muralha, né? E ninguém consegue E transpor. É aí vale a lei da afinidade, porque simplesmente isso. não tem afinidade com aquelas vibrações. Pode até ajudar um pouquinho, né? Amenizar assim e tal, mas então chegou o momento, né? É isso aí, gente. Em vez de ele aproveitar e lembrar bem ditador que me faz lembrar de Deus, aí não sofre tanto, né? E nem se torna depressivo. Mas a maior parte das pessoas gostam de se vitimar e achar, vira carente e só quer colo, né? Então, e como o colo tá difícil, Mas tem a lei de causa e efeito, né? Tem a lei, né, do período que você tem que cumprir, você, como diz o Lourenço, é 84, bateu os 84, você tem que ir embora. Mas nem com passe vai ficar, né? exatamente.
Muita gente vem no centro, eu vou lá tomar um passe de cara que diz que o passe é bom, não sei o quê. Aí vem, ele toma vários passes, mas não consegue reagir, né? Porque a pessoa, na verdade, não é só o problema do médium, né? Mas a pessoa tem que estar receptiva, e às vezes a pessoa não está receptiva. Então, dificilmente, às vezes, ele consegue melhorar com os passes, né? Embora ele tenha recebido, tenha sido, alguém tenha doado. Então, a melhor coisa é realmente nos ajustar o nosso pensamento com o bem, né? Com aquilo que Jesus ensina. O médico faz, dá o diagnóstico, receita o remédio e ele fica lá triste, desenchavido, e não vai comprar o remédio e não se trata. E também não vai sarar, né? Né? Eu já vi médicos, né, dizendo que o paciente vai lá e achando que o médico é mecânico. Ô, seu médico, sabe que o meu rim não está funcionando bem. Pode deixar, tem um rim aqui na prateleira, a gente troca, você vai ficar com o rim zerado. É como se fosse mecânico, porque você pode pegar um carro velho, você vai trocando as peças e fica um carro novo, né? A gente não tem assim ainda esse negócio. Ó, eu tenho um coração na prateleira e você, ó, pode levar esse coração e tranquilo. Na verdade, a gente tem que procurar, né, mudar as coisas. Como Jesus falou várias vezes, vá e não peques mais. Então Jesus foi lá e curou a pessoa. E todas aquelas pessoas que Jesus curou ficaram sãos por muitos anos? Não. Se eles voltaram a cometer as mesmas atitudes, os mesmos erros, eles provocaram de novo a doença. E às vezes a doença volta e volta ainda mais grave do que era antes, porque a pessoa não mudou de pensamento. Então a gente tem que, sabendo disso, procurar manter pensamentos saudáveis, né? Não ficar com mágoa, não ficar com rancor, não ficar com esses sentimentos negativos. Eu tenho uma dificuldade, tenho uma doença, tenho um problema financeiro, tenho qualquer coisa que eu. Vamos procurar enfrentar da melhor maneira possível. Lógico que tem problemas maiores e menores que dá mais. Você precisa ter mais força, mais coragem para poder enfrentar. Mas o ideal é a gente enfrentar aquele problema, uma cabeça serena, que com a cabeça equilibrada eu vou conseguir enxergar a solução, o caminho que eu devo trilhar, né? Cada um sabe o problema que tem, então pede orientação, iluminação, energia, né? Para superar o problema. E Aqui, sabendo que a gente vai desencarnar de qualquer jeito. viu? A Angela falou sobre essa questão do médico. O médico indica um remédio, a pessoa vai lá e nem toma o remédio, né? Mas aqui na Casa da Esperança também ocorre isso, porque nos processos nossos de naturoterapia, que a gente fornece os fitoterápicos, né? Tem várias pessoas que às vezes voltam e pedem, você pode me dar de novo o remédio? Eu falo, não, é uma reposição, é. Aí você vai ver a pessoa, a gente deu o remédio para ela há 4 meses atrás, né? Só que o remédio você tem que lá, você vai ter que tomar 30 gotas de manhã e à noite, né? Então esse remédio vai dar por quê? No máximo um mês, 20 dias. E depois de 4 meses ela volta que ela está pedindo reposição. Aí você fala assim, mas como é que você está se sentindo? Continua a mesma coisa ainda, eu quero tentar de novo. Caramba! Mas ela nem tomou direito o remédio, ela não toma o remédio, depois aí vem pedir reposição depois. Então você sabe que vai acontecer com vocês aí,
que estão recebendo o remédio. Se não comprar direito, não tem como você avaliar se funcionou ou não, né? Por incrível que pareça, é assim. E o remédio é de graça, se oferece de graça, né? Sem custo nenhum e para ajudar a pessoa, né? Mas é assim, é a vida. Muito bem. Então, finalizamos mais um capítulo. Eu pergunto, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Nossa, quantos voluntários?